Olá, bom dia a todos. Queria pedir para, por gentileza, quem não se acomodou, que se acomode, por favor. Sejam todos muito bem-vindos. Esse aqui é o terceiro dia da Arena Conhecimento, na 17ª Feira Internacional de Produtos Orgânicos, BioBrasil Fair 2023. Muito obrigada pela presença de vocês logo cedo aqui com a gente hoje. Temos um conteúdo muito bacana o dia todo, um conteúdo muito rico. Agora de manhã, a gente segue abordando o tema que a gente veio tratando aqui nos 2 primeiros dias, que é a produção orgânica. E no período da tarde, a gente faz uma mudança de foco. A gente fala de cosmetologia natural. Afinal, a BioBrasil Fair não é só para alimentos e bebidas, é também para outros produtos orgânicos, cosméticos, suplementos, produtos para farmácias e outros. Bom, vamos para o nosso conteúdo desse período da manhã, então. A gente tem aqui agora o grupo executivo do Protocolo de Transição Agroecológica. São vários convidados especiais falando sobre o tema possibilidades e desafios da comercialização em compras institucionais. Antes disso, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo vai fazer a entrega dos certificados de transição agroecológica para produtores orgânicos que estão aqui na plateia agora. Para falar um pouquinho sobre isso, dar as boas-vindas para vocês, eu chamo ao palco Francisco Rodrigo Martins, coordenador da CAT, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Olá, bom dia. Queria dar um bom dia para vocês, agradecer aqui a oportunidade de estar no evento, a oportunidade da gente poder desenvolver e demonstrar um trabalho tão gratificante para nós. Colocar aqui o empenho, né, e demonstrar algumas coisas aos colegas que talvez não conheçam tão bem a estrutura da CAT. Ela é o órgão de assistência técnica e extensão da Secretaria da Agricultura do Estado. Estamos aí em 590 municípios de São Paulo, né, de uma forma ou de outra, e dizer que essa pauta, a pauta do orgânico, a pauta do agroecológico, né, da transição, ela está no DNA aí da CAT, né, ela está lá no Maiorano, lá quando colabora na escrita da lei, que trouxe boas revoluções, né, Maiorano, na lei de 2012, né, se não me engano, né, 2003, isso, desculpa, é mais antiga, né. Na parceria com os colegas, como eu estou vendo, os colegas do ITESP, nas parcerias com as prefeituras aqui. Acho que essa é a boa relação que a gente monta quando a gente fala de agroecologia, né, de grupos sociotécnicos, ou o nome que queira se dar para essas relações, né? A gente não faz agricultura orgânica, não faz agricultura agroecológica sozinho. Então, essa é uma pauta que já passou aí, tive uma conversa prévia aqui com a Araci, quase 500 produtores, né? Um número grande aí. A gente entende que isso tem um efeito multiplicador e tem principalmente um efeito de valorização, né? O produtor, em que esse primeiro passo é um passo custoso, né? Do ponto de vista que ele tem que tomar uma decisão, do ponto de vista que ele tem que, em alguns momentos, fazer algum investimento para isso. E daí a gente vem com uma política como o FEAP, que a gente tem lá uma linha exclusiva de transição agroecológica. Então, o produtor que quiser financiar essa transição, a gente também possibilita para ele, com juros baixinhos, 3% ao ano, com carência, uma condição bem legal. E daí a gente implementa o nosso dia a dia, que é a parte técnica, a parte mesmo de acompanhamento, né? Daí tem as colegas aqui, a colega de Mogi das Cruzes, a gente tem o pessoal aqui mesmo de São Paulo, da CAT, saudando todos aqui, da região de Rio Preto também, a gente tem representantes. Então, isso vem expandindo, isso vem acontecendo pelo estado de São Paulo todo, e isso nos deixa feliz, né? É uma pauta que nos deixa feliz. E o dia aqui, a conversa, né? Que é justamente a gente agora tem, cada vez que a gente supera um desafio, a gente entra em outro, né? Ou até concomitante, né? Então, o desafio é realmente, além de valorizar, além de apoiar esse produtor, é agora dar condição de que esse produto dele esteja
não só acessível, como seja remunerado adequadamente e que ele seja valorizado da maneira que ele deve ser, né? Então, isso a gente faz com política pública também, né? Isso a gente faz com relação com as prefeituras, isso a gente faz na nossa construção lá da política de compra de produtos da agricultura familiar, a gente faz com o PNAE, que já está aí, né? Como a cidade de São Paulo, que tem dado exemplo nisso. Isso a gente faz, mais uma vez, atuando de forma articulada aí nas diversas esferas, né? Então, colocar a CAT à disposição, eu fico lá sediado em Campinas, todos vai ser um prazer receber aqui vocês, sempre que possível, estejam lá com a gente, e é uma pauta muito importante para a gente, Aracy, grupo técnico de transição agroecológica, todos contem conosco, a gente está junto com vocês, tá bom? Muito obrigado, agradecer muito aos produtores que estão aqui presentes, né? Nossa causa aí, nossa razão de existir, né? Então, para a gente é uma satisfação também estar com vocês aqui hoje, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Francisco. Para dar continuidade à entrega dos certificados e explicar para a gente sobre o protocolo de transição, eu convido ao palco a Aracy Kamiyama, especialista ambiental da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo e presidente do Comitê Gestor do Plano Estadual de Agroecologia e Produção. Aracy, por gentileza. Alô, bom dia. Seja bem-vinda, Aracy, agora é com você. Não enxergo. Pessoal, obrigada a todos, todas aí pela presença. Obrigada ao Chico, nosso coordenador. Muito importante sua presença agora, porque a gente está falando de transição e transição agroecológica não acontece sem assistência técnica e extensão rural. Concordam? Então, ela é muito importante, tá? Aliás, ela é fundamental e o protocolo, ele traz isso. Ele traz como eixo central do protocolo tá bom, sim. Bom, primeiro, antes da gente começar a apresentação, eu gostaria só de falar que é uma realização do grupo executivo do protocolo, tem 2 secretarias envolvidas, além da agricultura, meio ambiente, eu não sei se está aí presente, os representantes do meio ambiente, ITESP, cadê o ITESP, que está junto com a gente? Então, o grupo executivo está aqui e ninguém faz nada assim sozinho. Então, uma equipe muito grande, né, para fazer acontecer o protocolo do Estado de São Paulo. Fora os parceiros, né, que estão, a gente já vai falar mais em seguida, tá? A ideia agora, aqui com essa apresentação, é eu falar um pouquinho com vocês, são 15 minutinhos, um pouco de como está essa questão da transição agroecológica. Eu vou passando, deixa eu pegar aqui, eles me pediram para ficar aqui, então eu gostaria só de explicar um pouquinho o que é o processo, porque nem todos conhecem, né, o processo de transição agroecológica. Então, é uma iniciativa do governo do Estado de São Paulo que teve o objetivo de apoiar essa fase de transição, de sair do sistema convencional para os sistemas orgânicos, que a gente chama, dentro da legislação da agricultura orgânica, 10.831, que está toda, né, a base legal está toda lá no Ministério da Agricultura. Nós temos uma política estadual de agroecologia, acho que é bom dizer, de agroecologia e produção orgânica, a nossa lei estadual, ela nos dá esse respaldo. Pela primeira vez, a gente conseguiu, em 2018, né, definir o que é transição agroecológica. A importância da gente falar de transição, de conceito, é que, na nossa lei estadual, ela reconhece como um processo gradual, onde você tem que transformar as bases produtivas. Esse conceito, por isso que às vezes eu falo que trabalhar conceito é importante, porque reconhecendo legalmente esse conceito, ele nos ajuda a desenvolver políticas públicas mais assertivas e inclusivas, né? Então, a gente tem esse conceito, a gente trabalha dentro desse conceito legal, né, da nossa política estadual, mas com esse entendimento de que não é fácil, que para passar desse processo do sistema orgânico para o convencional, ele exige, né, dentro da porteira, uma adoção de várias práticas, que elas não são fáceis, ela precisa da assistência técnica, da extensão rural, ela precisa de recursos para acontecer, e fora da porteira, ela precisa ainda de coisas que a gente vai falar aqui, de apoiar o agricultor
a acessar novos mercados, e aí as compras institucionais têm um papel muito importante, o encurtamento dos canais de comercialização, né? Essa coisa de você apoiar essa relação mais direta com o produtor e consumidor, e na prática, para nós, enquanto gestores públicos, né, significa bastante trabalho do institucional, desde incentivar o cooperativismo e associativismo, que é a base, né, trabalhar muito a organização dos produtores, a capacitação continuada dos técnicos, da ATER, desenvolver uma matéria agroecológica, continuar incentivando as pesquisas, né? E é para isso que a gente fala em plano estadual. Eu sempre costumo dizer que transição agroecológica não é só o produtor, tá? É toda uma rede de apoio que possa apoiar esse agricultor para fazer a transição. E o que a gente fez? O que é o protocolo que a gente está tratando hoje? É uma política estadual, né? Eu já falei ali dos envolvidos. Ela começou lá em 2016, ela foi publicada, em 2017 começou a ser implantada, e em 2022 ela foi transformada em uma resolução conjunta, que é essa aí de fevereiro, tá? E qual que é a ideia? Eu não vou explicar todo o processo, mas ela é baseada em diretivas técnicas, né, que o produtor tem que adotar, e, na verdade, ele tem que adotar, para ele fazer esse processo, ele adere ao protocolo com um técnico de ATER, Assistência Técnica e Extensão Rural, por isso que eu falo que sem assistência técnica e extensão rural não tem a transição, ele já adere junto, para juntos fazerem o seu plano de transição, e a partir de que ele tem isso aprovado, ele já recebe um certificado de transição agroecológica, deixa eu voltar, está aqui, né? Com algumas vantagens. Oi? Ah, tá bom. Porque eu estou acompanhando por aqui. O certificado de transição agroecológica, ele já pode, com esse certificado, ele já pode ser diferenciado no mercado, acessar o mercado, né, especializado, feiras especializadas, por exemplo, né? E o que a gente vai debater aqui, que é a questão de outras compras institucionais, né? Esse certificado é emitido de forma gratuita, né? E todo esse trabalho de estimular a transição, a gente, né, eu acho que as vantagens é que a gente já vai estimulando, né, as organizações, as parcerias, o cooperativismo. Para os consumidores, essa segurança de adquirir um produto já com acompanhamento técnico, né, nesse processo de adoção dessas práticas, mas também para ele conseguir apoiar o agricultor, comprar de forma diferenciada desses produtores e apoiar o produtor nesse processo de transição. Alguns números aqui que a gente tem, né, como o nosso coordenador falou, a gente já está chegando ali quase nos 500 produtores, né, acompanhados, mas nós temos hoje, olha, esse número eu acho tão importante tanto quanto os agricultores, porque, né, Maiorana, um tempo lá atrás, né, a gente tinha pouquíssimos técnicos, né, com capacidade de atuar em assistência técnica e extensão rural. Hoje, assim, já trabalhando com esses 470 agricultores aí, são 30 equipes ou instituições de ATER, sendo 15 da CAT, né, metade são todos da CAT, tem instituições não públicas apoiando através do projeto Conexão Mata Atlântica, que está aqui também na feira, né? Tem 5 equipes municipais, como o Socorro está aqui presente, né, que está apoiando, né, esse processo, uma da Secretaria de Meio Ambiente, lá em Infraestrutura, e uma autônoma. São mais de 150 técnicos do Estado capacitados para poder atuar e apoiar o processo de transição. Aqui tem um mapinha, só para vocês verem assim, a distribuição. Isso também é importante, porque quando você coloca o mapa de certificação de orgânicos, ela é concentrada muito mais aqui, numa região metropolitana, e você olha sempre um vazio lá na região noroeste, e com a atuação do protocolo de transição, a gente consegue, com esse apoio institucional, né, da extensão rural, a gente consegue atingir outras regiões e trazer, né, e temos representantes aqui de São José do Rio Preto, inclusive, para nos trazer, né, essa possibilidade de apoiar o agricultor. Tem um número também que eu queria passar para vocês, hoje são mais de 8.300 hectares apoiados nesse processo de transição, e esses perfis de produtores. Quando a gente começou a pensar nessa política pública, uma das ideias era que, os desafios, né, era que ela fosse mais inclusiva do que simplesmente um processo de certificação.
E a gente tem conseguido isso, porque os perfis daí são bem diversos, mas a gente tem produtores de assentamentos, de acampamentos, como o próprio Marielle, né, que está fazendo um processo lá nas suas hortas, né, projetos sociais como o hospital, né, e agricultura urbana também. Então, ele é muito mais inclusivo e possibilita que quem desejar passar por esse processo, ele pode, desde que ele atendam os requisitos técnicos, né, façam com aquele procedimento, que eu não pude entrar em detalhe agora, mas tudo bem. Bom, agora eu queria, desculpa, eu vou descer um pouquinho, tá? Um pouquinho aqui para eu dar uma olhada. Algumas perspectivas aí, que a gente, só para a gente ir terminando, né? A gente tem uma possibilidade aí de incluir, eu acho que o próximo passo nosso é transformar esse processo de transição, ser reconhecido de forma nacional, para que ele seja inserido mais facilmente nas compras públicas, sabe? Se a gente tiver um processo de transição agroecológica reconhecido em nível nacional, imagina a gente incluir aí no PNAE e PAA para comprar produtos da transição. Como que a gente vai alavancar esse processo, não é? Então, a gente vai debater em seguida. Uma possibilidade do PA estadual, a gente não... eu acho que é uma possibilidade da gente discutir aí, que São Paulo tem uma facilidade de já ter o protocolo, né, para poder incluir em compras públicas, e coisa que outros estados não têm. A gente tem recebido muito feedback de outros estados querendo implementar políticas semelhantes. Por exemplo, o Paraná tem uma legislação para comprar de 100% orgânico até 2030 da alimentação escolar, e eles precisam de um processo semelhante para que eles possam comprar de produtores em transição também, para eles conseguirem apoiar e atingir essas metas, né? Bom, uma outra necessidade, na verdade, são os créditos para implementar essas práticas, né? A gente tem aqui também, exclusivo de São Paulo, um FEAP, né, para a transição agroecológica, né? Quando a gente fala para os outros estados, eles ficam muito, né? Poxa, como São Paulo assim, para apoiar a transição agroecológica com juros baixos, que podem apoiar aí vários processos, desde a instalação aí de instalações para bioinsumos, para fertilizantes, né, adequação da propriedade, né, implementos, tal. A gente tem, mas a gente precisa de outras formas também de apoio, né, para que ele possa conseguir acessar essas linhas, né? E a outra expectativa ou perspectiva que a gente tem aí é de trabalhar a agregação de outros valores à transição agroecológica e à agricultura orgânica também, como, por exemplo, trazer o reconhecimento de territórios específicos, né, de produtos como, por exemplo, produzido por mulheres, né, que fortalecem relação de gênero, produzidos de agrofloresta, da reforma agrária, sendo identificados especificamente, né, produtos locais. Então, eu acho que uma perspectiva muito importante, uma expectativa que a gente tem, é de que a gente consiga juntar todas essas possibilidades de agregação de outros valores junto ao processo de transição agroecológica, até para conseguir alavancar. Com as compras públicas ainda, eu acho que a gente consegue chegar lá. Bom, para quem quiser saber mais, nós temos uma página da Coordenadoria de Assistência Técnica, a CAT, está ali o endereço para vocês. Tem o nosso endereço de e-mail aqui também. Então, vocês podem entrar lá, está o protocolo de transição agroecológica, tem mais informações, tem essas diretivas técnicas, como ele faz para aderir, tá? Então, vocês podem ter mais informações. É isso, obrigada. Então, eu queria... Obrigada. Agradecer a todos. E, como eu disse, como a gente é uma equipe, né? Eu gostaria de chamar aqui a Aline, que é da equipe técnica do protocolo de transição. Antes da gente, né, Aline, antes da gente começar a fazer a próxima mesa de discussão, a gente gostaria até, como representando esses quase 500 agricultores aqui, a gente fez um convite para os produtores que nesse momento estariam aptos a receberem certificados, e até para mostrar para vocês um pouquinho desses perfis de agricultores, a gente vai chamar aqui na frente por equipe e dar e escolher aí, de repente, um técnico, né, alguém para dar uma palavrinha para vocês, tá bom? Pode ser? Eu fico aqui ou você? Pode ficar.
Bom, eu vou chamar primeiramente a equipe de Mogi das Cruzes, da CAT Regional de Mogi, a extensionista Fabiana Rossi. Pode vir, Fabiana. Também agradecer o apoio dos outros técnicos da equipe que estão aqui, o Davi Rodrigues e o Tiago de Oliveira, ok? E agora a gente vai chamar as duas produtoras, que são as produtoras do assentamento da região de Mogi, a Dona Maria José Marques da Silva e a Dona Cleusa Bispo dos Santos. Pode entregar. Bom, agora a Fabiana vai dar uma palavrinha de como aconteceu esse processo de transição, assim como uma das produtoras, tá bom? Olá, bom dia a todos. Bom, primeiramente queria agradecer, né, a presença da Dona Cleusa e da Dona Maria, né? Nós temos trabalhado aí há alguns anos nesse projeto junto a uma cooperativa, são produtoras que fazem parte de uma cooperativa lá de Mogi das Cruzes, né? E que iniciaram aí a transição por volta de 2 a 3 anos para cá, foi quando a gente começou esse trabalho com elas. Um dos grandes incentivos foi poderem estar vendendo, né, para um hotel lá de Mogi das Cruzes que se interessou em estar adquirindo produtos agroecológicos, produtos de sistema de produção mais sustentável, né? Então, nós temos trabalhado junto com os produtores dessa cooperativa nesse processo. E o protocolo de transição agroecológica tem nos apoiado bastante, porque, como foi falado aqui, é um processo gradual, né, de transformação dentro da porteira. Então, nós temos acompanhado aí todo esse processo que eles têm passado. E eu vou passar a palavrinha para as produtoras, para elas poderem falar como é que foi aí esses últimos anos, o que modificou para elas estarem fazendo essa transição. Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu, a Dona Maria, a equipe, a nossa cooperativa, agradecemos. Para nós foi uma surpresa. A gente está começando, estamos engateando, mas já tem boas coisas, bons projetos para a gente. A gente está divulgando as nossas mercadorias, tá pouquinho, mas é de pouquinho que a gente chega lá e a gente só tem que agradecer a toda a equipe e vocês todos. Olá, bom dia, boa tarde, não sei que eu não almocei ainda, né? Mas só tenho que agradecer por esse trabalho que me fez bem para a saúde. Já vai fazer 3 anos que eu estou nessa caminhada de transição. E para mim é uma maravilha. Eu só tenho que agradecer o pessoal da CAT, a Fabiana, o Davi, a equipe toda. E uma maravilha. Graças a Deus, em modo de saúde, eu estou nessa daí, é um caminho certo. E eu indico para todo mundo. Muito obrigado, que Deus abençoe. Obrigada, gente. Agora eu vou chamar o técnico da Casa de Agricultura de São Paulo, o Lucas Carneiro Volpato, né? Ele pertence à Regional de Santos da CAT e vai entregar o certificado para um produtor de Mariporã, o produtor Márcio de Santana, e a esposa. Pode vir. Deixa eu passar para cá.
Bom, agora o Lucas vai dar uma palavrinha do processo de transição, assim como os produtores, né, do Refúgio das Aromáticas. Bom dia. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer ao Márcio e à Jurema por acreditarem na CAT, no nosso trabalho. E o trabalho deles é bem legal, é bem específico, é bem diferente. São pessoas que mudaram de estilo de vida e já entraram com o pensamento de, não, a gente quer algo melhor, algo a mais para a nossa propriedade. Então, eles plantam plantas aromáticas, plantas medicinais e punks e flores comestíveis. E eles já chegaram com a cabeça de que queriam uma terra livre, uma terra agroecológica. Então, eles plantam um consórcio, tudo bem trabalhado, e decidiram já agregar valor e um diferencial no produto deles, que eles vão extrair extratos e os óleos essenciais, fornecer flores para restaurantes. Então, eles já chegaram com essa cabeça de que não queriam fazer o mais do mesmo. Então, eu agradeço a eles por acreditar no nosso trabalho e estamos sempre à disposição. Bom dia. A gente queria agradecer bastante o apoio do Lucas, dos técnicos de Mairiporã, que iniciaram o trabalho com a gente. A gente acredita bastante nessa mudança. Nós não éramos agricultores, a gente morava em São Paulo, plantava em vaso, e hoje a gente tem mais de 200 espécies, entre flores comestíveis, plantas medicinais, aromáticas, frutas, e desde o início com essa ideia da agroecologia, de agrofloresta, de orgânicos, que é o nosso propósito aí de ter uma alimentação mais saudável e melhorar a saúde de todos. E obrigado. Bom dia, obrigado a todos. Eu queria dizer que a gente está imensamente feliz com esse certificado, porque corrobora assim o que a gente pensa desde o princípio, que cuidar da terra da melhor forma possível é o caminho, é o futuro. Eu acredito muito na frase do Ailton Krenak, que o futuro é ancestral e a gente tem que caminhar, a humanidade tem que aprender a caminhar com carinho sobre a terra. A boa prática leva assim, a um caminho de muita comunhão e tem muita força. Obrigada. Obrigada, gente. E ainda dessas instituições que a gente tem da Casa da CAT, eu queria chamar a técnica Adriana Seco Brigatti, que ela veio de São José de Rio Preto e implantou o protocolo de transição agroecológica na horta do Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, tá? Ela vai falar um pouquinho de como aconteceu esse processo. Bom dia a todos, um prazer estar aqui representando o hospital. Pode parecer estranho, né, certificar um hospital que atende 250 pessoas de Rio Preto e da região, pessoas com problemas mentais e dependentes químicos. E foi um processo muito interessante de fazer, porque essa horta ela tem fins terapêuticos, ela abastece parte das refeições do hospital e o excedente é vendido. Então, hoje gera cerca de R$4.000, que esse dinheiro é revertido para o próprio hospital. Para isso, eu contei com um trabalho basicamente de 3 pessoas muito importantes. Uma delas é a Daiane. A Daiane ela é representante de compras do hospital e ela nunca tinha plantado nem um pé de cebolinha. Então, quando eu disse para ela, Daiane, hoje nós vamos misturar esterco verde, leite cru e açúcar e folha de mamona. Ela só me olha assustada, porque ela pensa, meu Deus, que pagelança que é essa? Mas faz, é uma pessoa muito guerreira.
Uma outra pessoa é o seu Chico, que é o único funcionário da horta. Ele carrega aquilo com muita maestria. E o seu Chico outro dia falou: Adriana, tudo que você faz aqui eu gosto, mas esse negócio de deixar vir mato e semear flor aqui, eu não vou me conformar com isso nunca. Essa horta fica suja. Então, é uma mudança de concepção para quem trabalha. E uma outra pessoa importante para nós é o Felipe. O Felipe é médico veterinário e ele fornece para nós o esterco e o leite cru que nós precisamos gratuitamente. E o Felipe é um ex-paciente do hospital. Então, eu conto muito com ele. É uma pessoa de um coração muito bom. E isso nos alegra muito. Ele está se recuperando. Ele está trabalhando numa chácara. Isso para nós também é uma grande vitória. Então, agora, com o nome da secretaria, com o nome da CAT, nós vamos expandir a venda, porque essa venda é feita numa prateleirinha que tem na frente do hospital. Então, nós vamos buscar novos mercados e consolidar o nome do hospital como produtor de hortaliças. É muito gratificante para mim. Muito obrigada. E agora eu vou chamar mais um parceiro nosso, que é a Prefeitura Municipal de Socorro, e eu vou chamar o Tiago Sartori, que é o secretário do Meio Ambiente da Prefeitura de Socorro, e agradecer a extensionista Tami Reis, né, que fez todo esse acompanhamento dos produtores. Bom, vocês vão me ajudar no nome das pessoas aqui. Tami, me ajuda aqui. Sim. Quinta da Bela Vista. Eu gostaria de chamar o produtor Márcio de Oliveira Santos Filho para receber o certificado. E a Alexia Nunes. Imagina, obrigada a vocês. Ele que vai falar, né? A gente podia deixar por último, então. São Roque é o Rodrigo e a esposa. Ok. Qual é o nome dela? Eu queria chamar o produtor Rodrigo Machado. Ele é do sítio São Roque. E a família. Pode vir, todo mundo. Obrigada. Ok. Eu vou chamar agora o produtor Alfred Herbert, do Recanto Beija-Flor, também, do município de Socorro.
Bom, agora vocês ficam à vontade para dar alguma palavrinha, assim como o produtor. Bom dia a todos e todas. Agradecer o convite, em nome da Araci, que nossa grande incentivadora do processo de transição agroecológica lá em Socorro. Eu só subi no palco porque a Tami não quis falar, então ela falou assim, sobe você para falar. Mas todo o trabalho prático tem sido feito pela Tami e pelo Alexandre, nosso diretor de agricultura, que está aqui embaixo com a gente. Agradecer muito aos produtores aqui presentes, né, o Rodrigo, o seu Alfred, Alex e Márcio, que toparam esse processo. Socorro, ele já tem uma cultura de produção orgânica, o seu Alfred já teve propriedade orgânica, né, seu Alfred? E é um grande incentivador da produção. Alex e Márcio estão lá na produção do café, são herdeiros lá de uma fazenda de café e agora estão lá puxando essa linha da produção orgânica de café. Socorro tem uma produção extensa de café também. Seu Alfred agora na produção da banana, né, na transição. E aqui o Rodrigo, nosso grande produtor de horte, não sei se é hortifruti, é fruta também, né, Rodrigo? Tem muita variedade, é feirante de Socorro, é um exemplo de produtor, jovem lá, estão trazendo a família no processo e topando esse desafio também de entrar na transição agroecológica. E, acima de tudo, estou como secretário, mas sou cliente desse pessoal, então eu incentivo muito, porque eu quero consumir um produto de qualidade, um produto que seja bom para a saúde, né, da minha família e para a saúde do meio ambiente. Então, eu fico muito honrado de Socorro estar fazendo parte disso e eu poder estar aqui junto com esse grupo de produtores puxando a bandeira e que Socorro tenha inúmeros produtores na transição e inúmeros produtores orgânicos aí dentro em breve. Então, obrigado e parabéns pela iniciativa do Estado. Somos parceiros, Socorro, e conte com a gente. Viu, Chico? Conta com a gente lá também. Bom, como produtor, novamente, tá? No passado já fui produtor orgânico, certificado pela AAO na época. Tá? Agora voltamos com produção de banana e aí vamos começar tudo de novo. Então, quero agradecer os produtores de Socorro que aderiram, então, a esse projeto. Agradecer a Tami, a Prefeitura de Socorro, principalmente a Araci, a minha velha amiga de longa data, tá? Que nós conhecemos já desde início dos anos 2000, né, por aí, tá? Nas reuniões da O, tá? Então, vamos aí para uma nova missão, tá? Agradecer a todos. Muito obrigado. Obrigada, gente. Só para falar que todos os produtores que estão em transição, estão em processo ativo, a gente tem uma listagem no nosso site, tem um contato de todos esses produtores, para vocês saberem em que município eles estão e para ficar mais fácil a questão de conversar, enfim, alguns têm e-mail, tem site, a gente divulga tudo isso lá no nosso portal da CAT, tá? E agora eu vou chamar a Si, né, para intermediar a questão do painel, né, a roda de conversa sobre as possibilidades de comercialização. Obrigada, gente. Obrigada, Aline, obrigada a todos. Eu queria reforçar que me emocionou ali ouvir a história do hospital. Tem outros projetos lá que são bem interessantes, né? E agradecer a presença aí do Alexandre também, eu sei do seu trabalho junto lá, é uma equipe muito boa aí de Socorro. Só contar para vocês que eles já têm uma política municipal de agroecologia e produção orgânica, eles estão no caminho aí, e tem um projeto lá de implementação de SAFs, né, sistemas agroflorestais também, que merecem muito aí ser divulgado, tá?
Então, eu gostaria agora de chamar para compor a mesa o nosso coordenador. Podemos, Chico? Pode compor a mesa? Representando aqui a Secretaria de Agricultura, para a gente falar um pouquinho desse processo agora o tema é compras públicas institucionais aí para a transição agroecológica. Gostaria de convidar aqui o Elvio. Por os óculos, senão não enxergo. O coordenador-geral de Desenvolvimento Agrário de São Paulo, do MDA, o Elvio Aparecido Mota. Muito obrigada aí por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente, para também dar uma palavrinha para a gente. A nossa querida Nancy Tami, secretária de Agricultura de Piracicaba, está aqui. E a nossa querida secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da cidade de São Paulo, já conhecida aqui do público, Aline Cardoso, querida e muito parceira. Muito obrigada. Bom, a ideia aqui é a gente passar a palavra, uns 10 minutos, a gente pode ir um pouco nessa sequência aqui, né? Eu queria passar a palavra aqui para o Elvio primeiro, que, assim, como a gente falou no começo, a transição agroecológica ela não acontece só dentro da propriedade. Ela envolve muito fortemente esses trabalhos do gestor público. Em algum momento, ele precisa da gente, gestor público, né? Seja para implementar um sim ali, para possibilitar que ele, né, possa transformar o seu produto, seja para trabalhar a organização de espaços de comercialização, o encurtamento dessa cadeia aí de comercialização, mas algo que pode fazer uma grande diferença mesmo é essa questão de adotarmos um processo semelhante aí em nível nacional e incluirmos esses produtos em compras institucionais. Nós temos experiências aqui muito interessantes de alguém que está no caminho, alguém que já realizou. A nossa referência aqui é o município de São Paulo, por isso que a secretária está para falar. E quais são os desafios? Então, é um desafio, é como o nosso coordenador falou, a gente vence um desafio por vez, né? Então, vamos lá. Gostaria de passar a palavra para o Elvio, então, por favor. Bom dia a todas e todos. Primeiro, agradecer o convite, um prazer estar aqui com vocês e prestigiando essa feira e participando desse diálogo, né? Estou aqui revendo bons amigos da CAT, do ITESP, né, das bases de produção agrícola. Aqui o Leão da Conab também está aqui. Dizer que o MDA é um ministério num processo de reconstrução, né? Ele renasce após ser destituído, totalmente destruído, e de que nós vamos lançar agora no dia 28, se não me foge a memória, o Plano Safra, né? O Plano Safra ele vem com uma modalidade nova para a agricultura, com um programa bastante focado também na agricultura urbana e periurbana. Então, nós vamos ter uma modalidade de apoio à agricultura urbana e periurbana. Eu acho que isso vai fazer muita diferença, principalmente para um estado como o nosso, né? Nós temos 3 eixos estratégicos prioritários no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Eu poderia dizer que nós temos como um primeiro eixo o fortalecimento da agricultura familiar e a questão da agroecologia e orgânica, né? É um eixo estratégico para nós. Esse tema vai ser tratado como prioridade no governo. Um segundo eixo, nós temos a questão da comercialização das compras públicas, porque isso está muito focado na questão da soberania alimentar e do combate à fome, né? Então, tanto que o MDA ele renasce agora
também com a Conab presente, né, com os centros de distribuição dentro do Ministério. Isso para nós é muito importante e estamos aí construindo parcerias estratégicas nesse campo. Nós tivemos recentemente um diálogo com o CEAGESP aqui em São Paulo. Tiramos lá uma proposta, uma propositura e um grupo de trabalho para pensar toda a recomposição do banco de alimentos do CEAGESP, ampliação do banco de alimentos do CEAGESP, com possibilidade reais de receber, o banco do CEAGESP receber por dentro dos programas de compra públicas, né, os produtos da agricultura familiar. E esses produtos serem repassados para a população em situação de vulnerabilidade social. Uma outra coisa que nós discutimos no CEAGESP é como a gente combate o desperdício. 50% do que entra no CEAGESP perde, é jogado fora. Dados da própria presidência do CEAGESP. 50% do que entra se perde. Então, a intenção, quando se pensa em reestruturar o banco de alimento, é dar a ele a possibilidade de processar os alimentos antes que eles se percam, né? E eles serem repassados para consumo já processados, né? Porque 50% do que entra lá se perde. Um terceiro eixo é a governança fundiária, né? E aí a pauta do crédito fundiário, a pauta da reforma agrária, a pauta da valorização das terras públicas, dos assentamentos rurais, a pauta da titulação, reconhecimento das terras quilombolas, dos territórios pesqueiros, dos territórios de povos e comunidades tradicionais também serão eixos prioritários nessa reconstrução do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Falar de transição agroecológica é uma necessidade latente na sociedade brasileira, né? Nós somos um dos países que mais consome agrotóxico que mata, é uma verdade. O governo, o Estado brasileiro tem essa consciência, né? E tem o compromisso de incentivar e apoiar o processo de transição agroecológica, principalmente na agricultura familiar, que é de onde sai 70% do que vai na mesa das nossas famílias, né? O meu avô já dizia que a gente é resultado do que a boca come, né? Se a gente passar a comer melhor, paulatinamente a gente está fazendo um bem para a saúde, né? A gente vai contribuir para que os hospitais fiquem menos lotados, né? E de que a gente também economize no ponto de vista da qualidade de vida, né? Com excelência. O processo de transição, a gente sabe que é paulatino, né? Eu sou agricultor familiar, sentado da reforma agrária, tenho uma ação focada no processo agroecológico de produção na minha propriedade, na minha gleba, lá, nos meus 6 hectares de área produtiva, né, vamos dizer assim. Sei o trabalho que é você pensar a transição, porque não é só você mudar uma técnica de plantio, mas é você mudar todo um conceito de vida, né? É um processo bastante profundo que dialoga não só com o manejo do território, com o manejo das plantas, né? Mas que dialoga também com a forma como a gente se relaciona
com ela, né? E também com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, o processo de transição agroecológica é um processo de transição de vida, né? E isso é muito profundo. Eu quero parabenizar o Estado de São Paulo e os gestores que estão nessa dinâmica do protocolo, né, do plano de agroecologia do Estado, porque eu tive a oportunidade de, enquanto gestor da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar aqui no Estado de São Paulo, de participar dos primeiros diálogos que começou a pensar o plano lá atrás, né? E hoje a gente vê o plano constituído, né? Bonito do jeito que começou, né? Lindo, bastante profundo na sua propositura e bastante comprometido com quem está lá na ponta produzindo. Eu acho que a CAT tem feito um trabalho magistral, né? Eu tenho acompanhado muito as ações que a CAT desenvolve no Estado, né? Os companheiros do ITESP também, né? Tem feito bastante coisa nos assentamentos, e eu percebo que quando a gente vê aqui esses certificados de transição sendo distribuídos, a gente começa assim voltar lá atrás e entender. Eu sei o quanto custa esse trabalho, né? E quanta determinação é preciso ter nesse trabalho. Eu tenho compreendido essa ação. E agora, na gestão pública, quero dizer aqui, em nome do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que nós seremos parceiros nessa caminhada que São Paulo tem percorrido, né, na transição agroecológica. Muito obrigado. Elvio, muito obrigada. Muitíssimo obrigada pela fala. Eu já vou passando aqui a palavra. Fica aqui sentado. Para o nosso coordenador, o Chico, aí, posso chamar de Chico? Acho que só minha mãe, acho que nem minha mãe me chamava de Francisco, só quando dá bronca, né? Eu vou pedir licença para ficar sentado aqui. Vou tentar compor também minha fala aqui com a composição de mesa, tentando falar um pouco da minha experiência, trazendo a questão da compra pública, né? Eu acho que a compra pública ou a compra institucional, ela acompanha aí um pouco eu acompanho, né, na minha carreira profissional, porque eu entrei na secretaria, né, eu me tornei servidor público em 2009, e a 11947, 2009, é a lei do PNAE, né, para quem não acompanha aí, né. Então, eu vou tentar fazer um histórico, assim, né. A gente tem lá uma lei do PAA de 2003, né, que começa a nascer esse embrião aí da compra pública, que ela é um artigo lá, o artigo 19 de uma lei que tratava de renegociação de outro assunto, e lá no último artigo colocaram lá o PAA, né? E muito que quase que não querendo colocar, né? E isso fez uma diferença e faz uma diferença muito grande, né? A gente sabe disso, né? Daí isso se compôs numa política muito grande do Fome Zero, né? Do Zé Graziano, e isso se mostrou forte, se mostrou robusto, e uma política quase que óbvia, né? Tipo, se a gente tem gente precisando de alimento, e se a gente tem gente produzindo alimento, por que não unir esses dois pontos, né? Por que a gente não pegar aquele pequeno produtor cultivando duramente a produção dele, trazendo ali a produção dele, e ao lado a gente tem colegas ali, né, irmãos ali passando fome, e por que não unir, né, esses dois universos, né? Acho que então essa foi a felicidade, esse foi o sucesso da lei, né? Isso se multiplicou, isso foi para a África, né? Hoje a gente tem vários países aí desempenhando
essa modalidade de compra institucional, compra pública, como se queira chamar. Daí, a partir da 11947, fica mais claro lá, né, no PNAE a necessidade do mínimo dos 30%, mas também como que a gente prioriza, né? E lá está muito claro, né? Quem sai na frente, né? Quem é priorizado na compra do PNAE, da compra pública, na exceção, na não necessidade de licitação. Quem é priorizado? Então, o produtor local. Então, o que a gente quer? Produção local, porque ele está priorizado. Então, a gente quer circuito curto, a gente quer produção local. Eu adoro mamão da Bahia, mas eu não quero andar com 2.000 quilômetros de mamão para eu comer, né? Eu não quero comer um mamão de 2.000 quilômetros. A gente quer um mamão, eu queria um mamão bem de perto, assim, né? Eu como na safra, quando der. E compro mais barato também, né? Isso é uma lógica da política. A outra lógica que prioriza a organização, tem que estar em cooperativa ou associação. E por que isso, né? Justamente porque os produtores são pequenos. Então, quem é minimamente... Alguém aqui viveu no mundo capitalista, né? Todos nós, né? Quem vive nesse mundo sabe que como se ganha dinheiro é com escala. E o produtor pequeno, uma forma dele ganhar dinheiro é ele agregar em escala, e uma forma dele agregar em escala é ele se organizar. Então, ou ele compra um monte de terra, que é muito difícil, né? ou ele se organiza. Então, ele se organizando em associação e cooperativa, ele ganha escala para comprar, ganha escala para vender. A lei fala isso também, eu dou prioridade para quem está organizado. E daí ele dá uma outra prioridade, eu dou uma prioridade, tem uma antes ainda, né, das comunidades tradicionais, né, os quilombos e os indígenas, que não vou aqui eu falar sobre isso, mas obviamente aí a gente priorizar. E a questão dos orgânicos, né, tá lá colocado até hoje, né, desde daquela, as mudanças vieram, mas permanece. Então, porque, mais uma vez, se dá importância para isso, né? A gente quer produto de melhor qualidade, né? A gente quer produto saudável, a gente quer produto saudável para quem vai consumir, para a criança que vai consumir aquilo lá na merenda, mas a gente quer também uma produção saudável, né? Que é um produtor sem problemas todos os problemas que podem causar aí, a gente sabe, uma produção não orgânica, não agroecológica. Daí, a partir dali, eu vejo o Magu e o pessoal do ITESP, a gente construiu a proposta de 2012, lá do PEPAS, né? Daí o Estado de São Paulo também pioneiro nesse sentido. A gente foi lá em 12, fez uma lei estadual. A lei estadual fala a mesma coisa, todo o volume de recurso utilizado para compra de alimento, no mínimo 30% tem que ser comprado da alimentação, comprado da agricultura familiar. A lei do PEPAS, ela não traz claramente lá o privilégio, a exigência ou o diferencial do orgânico. Mas ela traz que ela atende uma tabela de preço, né? Então, eu entendo que é possível nela a gente construir, seja numa certificação orgânica ou numa certificação de transição agroecológica, a gente construir uma tabela em que esse item, eu tenho lá banana, e eu tenho banana em transição agroecológica, e eu tenho um preço para banana, e eu tenho um preço para transição agroecológica, né? E quando eu tenho essa linha, eu passo a ter aquele produto, eu passo a ter aquele preço, eu posso fazer uma chamada. E eu faço uma chamada, o produtor que falar, eu atendo, a minha é só banana, então o senhor vai no preço da banana, a minha é banana em transição agroecológica, o senhor está na banana de transição agroecológica, né? Eu estou sendo aqui, né, claro que exagerando aqui na minha fala, mas muito porque a gente já fez muito essa conversa em muitos lugares, né? A gente vai nas prefeituras, a gente conversa com os procuradores, normalmente, das prefeituras, e tem um entendimento, tem um ruído de entendimento do que é a própria agricultura familiar, do que é a produção, e mais ainda do que é a produção agroecológica, orgânica agroecológica, né? Algumas vezes eu tive que defender que a produção familiar não é aquele chiqueiro que o cara vê na casa de alguém, ele viu alguma vez numa memória antiga de um sítio muito lá mal cuidado, né? A gente tem que falar que o que foi dito pelo nosso colega é 70% do que a gente come, né? Eu diria que é mais até do que isso, né? Do nosso dia a dia, né? Da nossa alimentação de dia a dia, né? Se a gente for num por quilo ali, você vai ver que do que você está se servindo ali num por quilo são pequenos produtores que estão abastecendo aquilo, né? Aquilo lá é nosso dia a dia, né? Então, eu acho que compondo, né, assim, tentando aqui já indo para a conclusão da minha fala, eu acho que nessa lógica da construção da política de compra governamental,
Então ela vem lá, se demonstra muito favorável, ela se constrói de uma forma mais robusta lá no PNAE. São Paulo é pioneiro em formar, a gente tem daí as prefeituras fazendo as suas próprias políticas, e agora acho que no momento legal, no momento as coisas vão se construindo, né? A gente chega no momento em que a gente tem já uma condição robusta, uma caracterização burocrática, como vamos dizer que o Estado gosta, né? De falar, de eu saber falar, não, o senhor está em transição mesmo, né? Me dá aí o certidão, né? Então o senhor vem para cá. O senhor não está, né? O senhor vai começar, né? Então, porque o Estado é assim, né? Ele gosta de cara crachá, né? Ou o cara está na transição ou ele não está, né? Ou ele tá no orgânico ou ele não é, né? Então, já que é assim, vamos fazer, né? Então tem uma regra hoje, né? Então a gente consegue agora separar. Nessa separação, vamos fazer então, tem que fazer chamada aqui, porque a gente quer que mais gente venha aqui, né? A gente quer aquele sentido da lei do PNAE, a gente quer esse sentido, a gente quer que essa fila aqui se engrosse, né? Se aumente, né? Então a gente não tem por que não fazer. Então eu acho que agora, se eu puder falar com a experiência que eu tenho de compras governamentais no caminho que a gente já seguiu, tenha nascido lá em 2003, quando eu ainda estava lá na faculdade, né? Não estava ainda, mas daí já do PNAE para frente, né? Que a gente está nesse momento, né? Que a gente pode fazer, as prefeituras, a gente tem que apoiar, o Estado tem que fazer a sua obrigação, né? A gente tem uma lei do PEPAS aí que ela não toda executada como deveria, a gente tem as prefeituras não executando o PNAE como realmente deveriam, né? Então tudo isso é uma responsabilidade coletiva e a gente tem que continuar nesse caminho de cumprir, né? Indo para o final da minha fala, né? Eu já tinha falado, estou vendo o Tivelli lá, Tivelli. Eu acho que assim, a gente vê como as coisas se constroem, né? A gente começou lá no São Paulo Orgânico, né? Lá, talvez 2013 foi, né? Eu lembro a gente lá na Água Branca, né? Fazendo aquele lançamento. Dali a gente teve uma capacitação, se não me engano, da CAT 150 técnicos, talvez, né? Eu fui um dos capacitados, fui da primeira turma lá, né? De capacitação, aprendi a fazer bocache lá com o Tivelli. E daí você vê que isso, né, Tivelli? As coisas vão se ajuntando, né? Vão se ganhando corpo, né? E a gente está aqui 10 anos depois falando, né, de um outro assunto, de um outro problema, mas que nesse mesmo contexto, né? Acho que hoje a gente tem know-how, a gente está com os técnicos colocados aí, com capacidade técnica de fazer esse apoio, a gente tem produtores engrossando as fileiras aí da transição e do próprio orgânico, então agora a gente tem que, acho que é a hora de honrar isso também e o Estado falar, não, então eu quero esse produto, né? Não, e não só o Estado, acho que com isso é um mote que a gente acaba, a feira local começa a reconhecer, as estruturas começam a se organizar aí para que essa valorização aconteça, né? Mas da nossa parte, eu acho que isso está muito claro, né? A gente tem esse apoio, acho que desde aí a gente vai surfando as ondas de acordo com que elas vão também surgindo, né? A gente tem alguma capacidade de ação de acordo com o momento. Eu acho que a gente está nesse momento, né? Da gente fortalecer essas políticas e demonstrar que a transição aí ela é importante, porque é por ela que os produtores vão atingir aí melhores condições, né, e permanência na atividade. Então, acho que seria isso que eu tinha para falar e fico aí à disposição também. Obrigada, Chico. Eu acho que superou minhas expectativas aqui. Uma pessoa com conhecimento desse, com uma história dessa, falar, né, que há possibilidade, sabe qual é o caminho, né? Eu acho que é o que faltava para a gente alavancar, Chico. Essa coisa da gente falar, assumimos, né, essa política que São Paulo, outros estados já estão reconhecendo, né? Então, eu acho que é por aí. E agora, para a gente, né, tem mais duas falas aqui. Eu gostaria de passar para a secretária de Piracicaba, Nancy Tami, e depois, em seguida, a gente já passa em seguida já para a secretária Aline, tá? Ela vai contar um pouquinho como eles estão fazendo em Piracicaba, tudo bem? Bom dia a todas, a todos. Um agradecimento super especial aqui a Araci, né? Cumprimentar, é uma alegria ver, né, o Ministério da Agricultura através do Elvio, o Chico trazendo aqui a Cátia, que é super parceira, e a Aline, que é amiga lá de Trincheiras, né? De longa data, que tem um trabalho lindo aqui em São Paulo. Então, é muito bom estar aqui, os agricultores principalmente, trazer para vocês muito rapidamente aqui
uma experiência que a gente tem em Piracicaba. A gente está à frente da secretaria há 2 anos e meio. Eu acho que eu vou me dar o direito aqui de sentar para acompanhar aqui o que a gente vai projetar. Acho que vai ficar mais fácil, né? Mas pode ir passando. Acho que eu que vou passar aqui. Ou vocês? Passou. Tá, então, eu acho que só para a gente chegar numa legislação que está amparando o protocolo de transição, para a gente entender um pouquinho, porque é um trabalho, acho que, de amparo de inclusão permanente, a gente pensar assim, essas linhas divisórias que foram faladas aqui, né? Um primeiro passo que a gente teve na secretaria foi dar uma estruturada nela, porque senão a gente fica com ações vagalume, né? Fica com ações e isso não permeia uma estrada. Então, a gente tem um plano hoje lá de desenvolvimento rural sustentável, que nós fizemos antes da gente entrar na secretaria. Foi um trabalho de muitas mãos, inclusive com os agricultores, onde a gente tendo esse plano e tendo um capítulo no plano diretor, e isso ligado à lei orgânica, dá um amparo legal para que a gente possa fazer as políticas públicas de uma maneira, então, que fica como um caminho, e também regulamentar essas políticas dentro do município. Porque sem isso, a gente não tem força. Então, todos esses programas aqui, eu não vou entrar em detalhe, né, porque não é o tema, mas o que nós vamos falar está dentro disso. A gente escolheu a palavra alimento, e ali são todos esses programas hoje estão em andamento. Nós entramos, tinha 3, hoje tem 15 programas em andamento, e eles se conectam, né? Todos esses programas, de alguma forma, está lá agricultura urbana, periurbana, tem compras públicas. Está muito legal essa parte também do SIM, selo de alimentos, é um trabalho feito junto com a Exalc, né? Então, a gente sempre trabalha muito com as outras instituições, né? Tem toda a parte também ambiental e tudo se comunica. A gente coloca bastante. É interessante que tinha um pensamento que quando a coisa é muito nova, ela é tão nova que ela é antiga. E hoje eu ouvi de você que o futuro é ancestral. Eu adorei, porque acho que você traduziu, né, aquilo que eu falei, nossa, aqui está tão novo que ele é antigo, né? E é isso aí. Então, nesse plano, e é interessante porque só passou porque nós unimos, a tinha representantes de todas as instituições, agricultores, chamamos uma audiência pública e ele se concretizou. E aí, lá no capítulo 1, por exemplo, ele tem, né, nesse artigo 5º dos objetivos, ele traz com força isso, ampliar e fortalecer a agricultura familiar, a agricultura orgânica ou agroecológica e a segurança alimentar nutricional. Então, está cravado, e isso não se muda de um dia para o outro, né? Tem a forma, um rito, que não é um decreto, tá? Aí, lá no capítulo 2, também ele traz, para fomentar as atividades de produção agropecuária, o município poderá o quê? Fomentar as atividades relacionadas, então a gente tem esse fomento, a possibilidade desse fomento, da produção orgânica e agroecológica dos alimentos no município. Então, ele traz esse guarda-chuva e ainda lá tem um capítulo e uma seção só da agricultura familiar, orgânica, agroecológica e da segurança alimentar também no município. Então, abriu o guarda-chuva para a gente ver quais são os programas, quais são os projetos e trabalhar nas ações. E isso, por exemplo, a Cátia é parceira, acho que em todos os programas nossos lá dentro da secretaria, né? E aí surgiram algumas oportunidades. Uma delas, eu vou trazer aqui, tem mais 3, acho que slides só, a gente precisa dar amparo, porque a transição ela não é fácil. E o amparo nosso também é muito grande para o agricultor familiar. A secretaria também trabalha de portas muito abertas. Então, quando a gente vê que não tem tanto... O Conselho Rural é muito ativo, o presidente do Conselho Rural é um agricultor familiar, e a gente faz questão que assim seja, senão as grandes instituições pulam para essa cadeira, e a gente quer esse agricultor nesse lugar. Então, é lá que acontece. Ontem à noite, nós tivemos um encontro, por exemplo, das abelhas sem ferrão, trazer como que é essa regulamentação, trazer para dentro de casa. A gente se reúne, às vezes, em salões de igreja para... né? E aí, aqui, essa lei, ela traz tanto a agricultura urbana, porque tem uma tipologia para cada lugar. Vocês que trabalham muito em São Paulo, não é só uma horta, é trazer isso dentro de um programa, o que pode e o que não pode,
né, regulamentar e amparar. Inclusive tem o kit que a gente dá, assistência técnica e esse segundo programa, a Patrulha Agrícola, que ajuda muito, né, os produtores de modo geral. E ele traz também não só as operações agrícolas, mas traz assistência técnica, que é fundamental, e aí junto com outras instituições para a gente caminhar. E a gente chega aqui, então, em algo que é bastante interessante aqui hoje, onde a gente está aprendendo bastante, mas a gente notou que, assim, que tinha o Programa Municipal de Aquisição, né, da Agricultura Familiar de Piracicaba, então ele se torna uma lei o ano passado. E para que isso? Falando assim, mas já não tem nos programas, você já não tem uma legislação pertinente? Mas sempre tem dúvida, tem fragilidade. E quando a gente traz essa da agricultura familiar, era para todas as compras do município, teve a questão da Covid, que tinha as compras, a gente tentou colocar cestas verdes, por exemplo, e trazer os agroecológicos para isso, e tinha dupla interpretação. Trabalhamos de toda forma, mas não adianta. Então, eu falei, tem que ter um amparo na lei, só a lei não funciona, aí a gente tem que trabalhar, mas sem a lei a gente não tem um amparo. E a Araci ajudou nisso, né? Está o Joel, a Naomi aí, que ajudaram enormemente. A gente traz dentro dessa lei, então, uma lei municipal, né, passou pela Câmara, a gente põe agricultor para falar em tribuna, que é mais fácil passar, lota ali de agricultores também, a plenária, né? Mas a gente coloca, acho que isso que é novo, como o protocolo de transição está no estado de São Paulo, tem programas que são da esfera federal, a gente põe, carimba ali no artigo 5º, o protocolo, o certificado da transição agroecológica, para que essa venda possa ser feita também e incluída nesses 30% mínimo de qualquer compra dentro do município. Então, fez diferença, né? Eu acho que isso fez diferença. Teve uma primeira experiência aqui da venda dos alimentos agroecológicos para o Piné e Piracicaba. São poucos agricultores, mas tem alguns em transição. No final, ainda foi uma venda pequena, mas é aquela história da gente colocar... Tem hora que tudo é tão difícil que é colocar o pé na porta. Nós temos que colocar o pé na porta. Aí abre e a gente vai ver o que faz para que essa porta abra mais. Eu acho que isso aqui simbolizou isso. Foi a abobrinha italiana, alface crespa roxa, batata doce rosada, repolho roxo, tomate italiano, sentado com eles. A Natália está aqui, que é a técnica que está com a gente, entende bastante. Eu acho que foi... ela costurou isso aí junto com os agricultores e instituições. Foi 5.200 quilos de alimentos numa primeira, 68 mil, parece pouco, né? Eu acho que esse é um primeiro ponto para dar continuidade e trazer, então, os agricultores do protocolo de transição para essa compra pública, essa venda pública, né? E um segundo ponto, que agora em agosto nós vamos ter uma reunião, era assim, temos que marcar o dia lá, né? Para a reunião para a apresentação do protocolo de transição, junto com o pessoal do SAPO, Joel, toda a equipe lá, para que a gente comece. Os agricultores familiares lá, por exemplo, tem uma cooperativa que está se fortalecendo muito, tinha 50, agora está com 81 agricultores familiares, já bastante fortes nas vendas, aí, nas compras públicas, nos programas. A gente tem programa de varejões, direto venda do agricultor para a população, e a gente quer trazer o agricultor familiar talvez seja o mais próximo para trazer para o protocolo de transição. Então, é um segundo esforço para que a gente consiga ir caminhando, né? E dando alguns passos aí para frente. Acho que é isso, está aí os contatos, a gente está à disposição, e também muito feliz de estar vendo aqui os municípios, né? Isso crescendo aí no estado inteiro, e com apoio também. Nós estivemos juntos lá em Piracicaba, junto com o ministro também, Paulo, né? O Elvin, né, Elvin? E também acho que a gente já só fala hoje, confirma que a gente tem um amparo muito grande aí também nas políticas, na esfera federal. Então, muito obrigada. 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 Já... Oi? Ela ainda tem uma fala. Já vou passar direto a falar para a secretária. Obrigada, Araci. Bom dia a todas e todos. Queria cumprimentar os colegas de painel. Parabéns, Nancy, pela apresentação. De fato, aí, muitos anos de parceria. Cumprimentar também a Araci pelo trabalho maravilhoso, pela parceria.
E vocês me perdoem, especialmente os meninos, mas eu preciso comentar que mulher à frente de políticas públicas é muito potente. Eu sou muito fã, suspeita para falar. Tem estudos científicos que falam a diferença que isso faz. Nada contra vocês, meninos. Chico, Elvio, vocês também são lutadores. Agradecer aí pela parceria. Elvio, é muita alegria a gente ver o renascimento, né, a retomada do MDA. A gente que nos últimos anos penou um pouco sozinhos, digamos assim, inovando nesse tema, sem o apoio. E aí eu queria deixar aqui já uma porta aberta. Eu ia te falar depois no cantinho, mas eu vou falar publicamente. Muita coisa que eu ouvi sua aí me deixou com o coração quentinho e eu queria até me colocar à disposição para contribuir, porque a gente criou aqui em São Paulo nos últimos anos algumas políticas diferenciadas, inclusive no combate ao desperdício de alimentos com o nosso banco de alimentos, e eu até comentei na quarta-feira, a gente ganhou 2 reconhecimentos internacionais, porque a gente fez um movimento, além de estimular a comercialização, né, da agroecologia, dos produtos orgânicos, a gente, com o combate ao desperdício, levou para o banco de alimentos. O que não foi para as famílias vulneráveis foi para a compostagem e depois voltou. Então, a gente fez um ciclo de verdade assim, da economia circular do alimento, estimulando o combate ao desperdício e a agroecologia. Eu tenho uma apresentação para falar aqui, mas eu queria, enquanto a apresentação não entra... Isso, vamos lá. Algumas coisinhas aqui, eu até já falei na quarta-feira, eu vi que tem uma meia dúzia de pessoas que vai ouvir pela segunda vez, mas acho importante contextualizar. Primeiro, dizer que a cidade de São Paulo já tem previsão de políticas de agricultura urbana e de agroecologia há alguns anos, mas foi assim nos últimos 4 anos, e coincidentemente, né, que a gente não tinha um apoio federal, tinha sempre o apoio estadual, mas que a gente conseguiu dar um novo gás. Né, a nossa história desse novo momento começa com o Ligue os Pontos, alguns já ouviram falar, eu vou comentar aqui. E hoje o nosso programa se chama Sampa Mais Rural, que está dentro de um quadro mais amplo, daqui a nossa coordenadora Lia, de um impulsionamento através de um plano rural para a cidade de São Paulo, que traz uma estratégia interdisciplinar. A nossa ideia é transformar a cidade de São Paulo como referência em sistema alimentar urbano sustentável, e agricultura urbana e periurbana. E esse contexto vem, né, e o Ligue os Pontos, que foi essa grande potência que veio, ele já vem com essa percepção de uma agroecologia, porque a gente está falando, a zona, para quem não sabe, São Paulo tem 30% do seu território de zona rural, especialmente no extremo sul da cidade de São Paulo. E justamente é uma área de mananciais. Né? Então, a necessidade da gente ter uma agricultura ecológica, agroecológica e orgânica tem muito a ver com essa preservação, né, dessas zonas de preservação ambiental. Então, a gente vem com a lógica da agroecologia desde o começo. E a gente também tem como um pano de fundo que nos ajuda, principalmente na lógica de mostrar para os agricultores que eles vão ter mercado, né, porque isso é importante. E lembrando que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho é a secretaria que cuida da agricultura na cidade de São Paulo. Então, a gente tem uma lógica de trazer a geração de renda, trazer os negócios, né, para essa cadeia produtiva, fazer, Chico, como você falou, com que o agricultor não seja mais visto como algo precário ou algo de subsistência, e sim que ele se enxergue como empreendedor, que ele se enxergue como negócio, que ele se profissionalize. Então, essa lógica dos orgânicos na merenda, por exemplo, e até do PAA, Elvio, embora, sinceramente, nos últimos anos a gente não tenha conseguido materializar isso, foi muito difícil, eu tive à frente do pleito de PAA, e foi assim, praticamente impossível a gente atender por uma série de burocracias. Então, acho muito importante a gente simplificar o PAA, né? E queria muito que a gente estivesse junto nesse diálogo. E também, gente, entender que, e eu acho que essa feira, queria até cumprimentar a FISPAL, a Abdala, agradecer pela parceria, mas essa feira mostra muito também a necessidade da gente agregar valor, né, a esses produtos. É legal vender uma hortaliça, né, vender um alface, vender um legume, mas que a gente possa também agregar valor. E aí a cidade de São Paulo também tem um olhar para isso. Eu queria até cumprimentar 2 amigos que estão aqui, que montaram uma pequena indústria orgânica na cidade de São Paulo, a Letícia e o Peter, que estão ali com a Sou Brasil, exportando para um montão de países produtos orgânicos industrializados na cidade de São Paulo. É motivo de muito orgulho. O pessoal fala que São Paulo é cidade de serviços e de comércio, né? E olha que bacana a gente falar aqui de indústria e de agricultura. Então, gente, o Ligue os Pontos, de 18 a 22
impulsiona essa agroecologia na cidade, mas o Liga os Pontos vem de uma parceria com a Bloomberg, e a parceria da Bloomberg acaba, e a gente precisa, então, internalizar, e foi um momento complexo. A gente falou na quarta-feira sobre a necessidade dos gestores públicos, né, terem uma ousadia e uma força, até porque, às vezes, lutar por orçamento, por dotação, né, fortalecer os programas, etc., não é simples, e a gente conseguiu. Então, a gente passa de 6 técnicos para 16, lembrando que a cidade, o estado tem 150, né, Araci, pelo que você apresentou, e 16 na cidade de São Paulo, então é motivo de muito orgulho e muita responsabilidade para a gente ter um contingente tão grande dos técnicos habilitados para a transição no estado. A gente passa de 150 agricultores atendidos para 300, de 800 atendimentos por ano para 200. Aqui nem tudo é agroecológico, nem tudo é orgânico, mas a gente vai falar sobre isso. Primeiro eu estou indo do macro para o micro. Hoje a gente tem quase 1.085 pontos de produção agrícola na cidade de São Paulo, e eu acho bastante interessante falar sobre isso, porque as pessoas veem São Paulo como uma selva de pedra, como uma cidade cinza, e essa ideia da gente transformar a cidade numa referência em produção de alimentos em zonas urbanas se fortalece com esse número. Eu vou dar um pequeno spoiler, a gente vai fazer um anúncio agora no mês de julho, que vai... Não posso falar ainda, né, Lia? Não posso falar quanto, mas a gente ixi, quase que eu falei aqui. A gente vai aumentar muito esse número. Gente, fiz que vocês não ouviram, foi sem querer mesmo. A gente vai aumentar muito esse número, então acho que é muito potente isso, né, numa cidade que tem essa característica tão urbanizada e, ao mesmo tempo, com tanta produção rural. E aí os pilares do Sampa Mais Rural passam, né, por visibilidade, né? A cidade precisa reconhecer. Eu gosto de falar esse número porque as pessoas precisam entender que tem essa produção na cidade, difundir, né? Educar a população para isso, e justamente esse aumento significativo que a gente vai fazer tem muito a ver com isso. Também fortalecer a assistência técnica, sempre com viés agroecológico, eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, e apoiar, e aí vem aquele nome do Liga os Pontos, né, os diferentes eixos da cadeia, para que eles se unam, e é por isso que a gente fala também da indústria, dos restaurantes, dos pontos de comercialização. Aqui tem alguns dos pilares do programa, e para vocês verem assim, onde estão, aos pontinhos ali, né, onde está a agroecologia ou a agricultura, pelo menos na cidade de São Paulo, e alguns dos pilares aqui do programa, eu vou detalhar mais, mas acho que, sem dúvida nenhuma, o que é importante aqui é a gente passar dos planos e da intenção, né, da narrativa política para a ação técnica, e aí realmente com um timaço que está nos acompanhando, as casas de agricultura, a integração com a CAT, isso tem sido muito potente. A gente quer aumentar a área, a produção, renda, quantidade de pessoas, quantidade de unidades, número de pessoas, mas a quantidade de agricultores com manejo orgânico e agroecológico, para nós, é muito emblemática. E aí eu acho que vem de novo esse destaque, né? Fazer isso numa zona tão urbana, ou numa cidade tão urbana, é muito importante. E como é que a gente fez isso, né? Como é que a gente está fazendo isso? Passando muito por pé no barro, né? Pé no campo lá, tete a tete com os nossos agricultores. Então, esse aumento exponencial de agrônomos, mais a assistência, o apoio de assistência, no caso, a gente fez uma licitação e contratou o Kairos, que tem sido um grande parceiro nesse movimento, né? A gente está lá em campo, conversando, dialogando com esses produtores, sensibilizando eles. A gente tem, acho que, uma narrativa, né? uma sensibilização, um envolvimento, um engajamento, e isso é feito também com ferramentas e com diferentes tipos de apoio técnico, né? Não só o apoio ali na lida na terra, mas muitas coisas envolvidas, inclusive a orientação para adesão ao protocolo. E a gente também conseguiu uma ampliação nessa lógica, né, Nancy, de viabilizar o orçamento. A gente usa hoje, no apoio à agroecologia na cidade de São Paulo, aí acho que foi um pequeno macete meu aí que eu deixo para outros gestores públicos, eu não uso só o orçamento da agricultura para apoiar a agroecologia, eu uso o orçamento de apoio a empreendedores e eu uso o orçamento de trabalho. Por quê? Porque tem trabalho e renda envolvido. Então, um pequeno macete pode parecer óbvio, mas ali na hora de usar a dotação, eu estou conseguindo passar de 200 pessoas na frente de trabalho
que é uma frente de trabalho ampla, mas a gente tinha jogado 200 pessoas da frente de trabalho para apoiar essas propriedades rurais, e agora a gente vai passar para 1.000. Isso potencializa muito, porque esse agricultor tem uma mão de obra ajudando ele, e essas pessoas, por sua vez, estão sendo capacitadas em agroecologia. Então, além de eu ter 1.000 pessoas indo para a lida no campo, eu tenho 1.000 pessoas aprendendo os conceitos de agroecologia na cidade. Questões também de aceleração de negócios, de horta, e a gente agora conseguiu algo histórico, que é ter um PSA, um pagamento de serviços ambientais, ali na zona de mananciais, voltado à agroecologia, com cerca de 30 agricultores recebendo também esse dinheiro do PSA. Então, como é que a gente vai jogando outros dinheiros para impulsionar a concretização? A gente chegou a ter 86 agricultores da cidade passando pelo protocolo. Tivemos desistências, e eu acho que a gente não pode falar sobre os desafios, tá? Foi uma das polêmicas aqui do painel de quarta-feira, copo meio cheio, copo meio vazio. A gente tem que falar assim, sobre as dificuldades e as complexidades, para que a gente possa olhar para isso e entender o porquê isso que está acontecendo. Mas tem também o copo meio cheio, né? Desses 86, 16 se certificaram, 24 estão com o protocolo vigente. E, ao todo, hoje, a gente tem na cidade de São Paulo 64 agricultores dentre os certificados e os que estão com o protocolo vigente. Eu acho que isso é um número bem bacana, considerando que é uma política relativamente recente e complexa. Tem burocracia, tem reeducação, né? Então, realmente, para nós é motivo de muito orgulho, e a gente espera que esse número aumente. Por quê? Porque nesses outros acompanhamentos que a gente está dando, a gente tem, por exemplo, as unidades demonstrativas de bioinsumos e os canteiros biointensivos. Hoje a gente tem 121 canteiros utilizando os nossos bioinsumos. A gente já tem uma unidade demonstrativa e está indo para 3. A gente trabalha com 12 tipos de bioinsumos, né? Estou aprendendo sobre isso, porque eu não sou uma técnica e está tudo bem. Eu sou especialista em desenvolvimento econômico, mas isso também é economia, então eu estou aprendendo. E a gente está conseguindo, então, sensibilizar esses 121 atores e esperamos passar de 64, né? Quem sabe aí para 120 em breve, fazendo com que todos eles, pela prática, se convençam de que eles também devem aderir ao protocolo. Lembrando que, como a gente liga os pontos da cadeia econômica, a gente também ajuda eles a acessar mercado. E nós fizemos, por exemplo, no final do ano, um evento com 400 creches conveniadas da prefeitura, mostrando para elas que elas podem comprar desses agricultores, e aos poucos a gente vai, então, fazendo com que o negócio aconteça. E, como alguém falou aqui, acho que foi você, Nancy, a gente vive numa economia capitalista. Eu acho que esse momento ESG que a gente vive, que muitos de nós fazemos isso há muito tempo, nem existia esse nome, mas que talvez esse capitalismo se convença que precisa ter essa responsabilidade socioambiental junto. E aí, para nós, isso é muito potente, porque a gente também está falando, acho que eu esqueci de citar, das comunidades indígenas da cidade de São Paulo, de mulheres agricultoras, né? Então, tem muito do social nesse trabalho ambiental que a gente faz também. Caminhando para o final, a gente, na parceria com a Bloomberg, conseguiu desenvolver uma ferramenta tecnológica muito importante, porque os nossos técnicos de campo faziam planilhas à mão. Agora a gente tem um sistema que a cidade de São Paulo desenvolveu com o apoio da Bloomberg e que, num termo de colaboração, de cooperação com o Estado, a gente disponibilizou e que hoje está sendo usado por todo o Estado de São Paulo, né, para acompanhamento técnico em campo, inclusive com o olhar dos protocolos, e também já temos muito orgulho de ter levado para o Paraná. E se tiver gente aqui de outros estados que está interessado, fala com a Lia aqui, a gente vai ter muito orgulho de, no ano que vem, ter outros estados e outras regiões do Brasil. Inclusive, a gente podia cutucar o Elvio aí também, né? Quem sabe o governo federal se interessa por conversar sobre ciência rural também com a gente. Muita gente já envolvida aqui. Para finalizar, eu convido a todos para entrarem na nossa plataforma digital Sampa Mais Rural. Todos esses dados e muito mais estão lá. A gente também tem muitas publicações, a gente tem um mapa digital, a gente tem uma biblioteca com uma série de informações sobre as técnicas que são aplicadas na cidade de São Paulo. Acho que era isso. Muito obrigada, uma alegria estar aqui com vocês. Seguimos juntos. Super obrigada, secretária Aline, todos os nossos convidados aqui. Infelizmente, não vai ter tempo para perguntas, tá? A gente passou um pouquinho aí do horário,
O pessoal já está preparando aí para próximo evento, mas eu não podia deixar também de registrar aqui. A gente sabe que a questão das compras públicas não é a única forma de encurtar esses canais, de trabalhar, né, esse acesso ao mercado necessário de produtos em transição. Temos iniciativas bacanas, eu queria registrar um trabalho fantástico que Mogi das Cruzes tem feito. Tem a iniciativa lá do trabalho junto com... É uma parceria interessante com uma iniciativa privada, é uma rede de hotéis francesa, né? Conferem para mim, que começou já lá atrás esse trabalho, agora está começando com um outro grupo de produtores, né? E é uma forma de você começar. Então, assim, todas essas parcerias são muito bem-vindas. São muito bem-vindas e a gente precisa para estimular a transição agroecológica. Registrar também aqui uma instituição que foi muito importante no começo do processo, que é a AO, e representando a sociedade civil, tem uma representante ali que ajudou, e o Instituto Cairós hoje, tá? E esse papel importante, novamente, da extensão rural. Gente, a gente precisa de uma extensão rural forte, apoiando todo esse processo, senão a gente não continua. E precisamos do nosso plano estadual. Muito obrigada a todos, todas.